Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que não é muito recorrente aqui neste canal, mas que eu preciso falar e eu preciso citar, está aqui no meio esotérico e acabou virando, não sei, uma bola de neve. Eu não dava nada por esse tema quando ele começou, porque eu achei que era meme, mas vamos falar da treta ocorrendo entre Vic Vanilla e todo o meio esotérico. Nossa senhora, isso virou uma bola de neve. Que é uma treta que está correndo desde o dia 6 de maio. Que o nosso caro Vic falou que as enchentes lá do Rio Grande do Sul seriam causadas por grupos satânicos que estavam na região e que isso era o que estava causando o problema das chuvas lá no Rio Grande do Sul. E era por isso que a população estava sofrendo com a chuva. Não é nem de longe uma explicação lógica, mas beleza. No começo eu achei que era meme e que isso ia ser uma coisa que a gente ia olhar, hahaha, o Vic falando isso. E a gente ia dar risada e ia passar, mas não passou. E o que aconteceu basicamente? No dia 6 de maio ele fez um story falando disso, que era relacionado a uma seita satânica e tudo mais, e a gente não levou a sério. Só que, se eu não me engano, no dia seguinte, ele falou que ele ia fazer uma live se eu não me engano, às 19 horas e tudo mais. Eu não acompanhei essa live no dia, só no dia seguinte que eu vi que ele realmente fez a live. E o que ele basicamente fala nessa live? Ele fala dessas seitas satânicas lá no Rio Grande do Sul e como isso teria ligação com a esquerda e como ele estaria sendo perseguido pela esquerda, e ele enfatiza muito isso. E como esses gnósticos seriam satanistas, ele cita ali algumas pessoas do meio esotérico, que eu não vou citar aqui, mas ele liga gnosticismo com satanismo. Olha, é uma coisa interessante ele citar gnosticismo como satanismo, por quê? Porque dentro da maçonaria, se eu não me engano, aí eu peço até desculpas se eu estiver muito enganada, mas na maçonaria se estuda o gnosticismo. Então, eu não entendi. Também, eu tava pensando nisso hoje. Que na maçonaria se estuda gnosticismo. Eu não entendi por que o ataque. Ele também cita o Danilo Copini como satanista, anticósmico, e cita a passagem dele pelo Carandiru. Só que a passagem do Copini pelo Carandiru não é nenhum segredo, ele já falou publicamente sobre isso. E não entendi o exposit dele também. Mas, vamos lá. Ele também fala do Isso Não É Podcast, a mestra Vishna. Só que no final da live ele já tava completamente, supostamente, descontrolado. Você consegue perceber, não sei se eu vou botar alguma imagem aqui, mas eu tenho um vídeo desse final de live dele, que eu mostrei pra meu amigo. Nossa, ele despirocou. Não se preocupe, não trouxe prints contundentes de nada, exatamente. O Vic, ele fez várias afirmações e não trouxe coisas contundentes. A coisa mais contundente ali foi citar o Copini, mas, tipo, a coisa do Copini é pública. Não tem porquê ser um exposit, entendeu? Aí, posteriormente, depois dessa live do Balmilha, o Frater Magog, ele fez uma live também de 2 horas. E meio que fez uma retratação, não. A palavra não é retratação, gente. Mas foi um direito de defesa do Frater Magog, porque ele também estava sendo atacado pelo Vic Vaporub. Só que o Frater Magog, ele traz mais coisa, ele traz mais coerência. Embora, assim, ele tenha momentos em que ele se exalte na live dele. Isso é normal, ele tá sendo atacado também. Isso é normal. Os pontos citados pelo Frater Magog foram os prints do Vic com outros ocultistas, em que o Vic ele comprou cursos de outros ocultistas, ou seja, ele entre aspas, não sabia no início o que ele estava fazendo no meio ocultista, supostamente.
E, tipo, ele não sabia sobre muita coisa do meio ocultista e ele foi aprender com outros ocultistas, ou seja, ele não tem uma grande caminhada no meio. Ele também cita que o Vic não era maçom nem Rosa Cruz e mostra os seus dados Rosa Cruz tanto quanto maçom, no caso, o Frater Magog. O Vic também falou com o Deodébio pra meio que entrar na maçonaria. E o Magog mostrou isso, ele tem prints do Vic falando com o Deodébio pra ele apadrinhar, ser apadrinhado, basicamente. Só que o Deodébio não queria apadrinhar o Vic, basicamente. Mas o que, meu Deus? O Vic, supostamente, eu ia falar possivelmente, mas a palavra é supostamente, foi expulso do curso de Cabala. O Magog também cita isso. Só que nesse caso a gente não tem print, então a gente não sabe o quanto da veracidade dessa expulsão ou por que ele foi expulso. O Magog cita que o Vic queria dar aulas de Cabala e, tipo, não foi muito bem aceito, muito bem visto. Não faz sentido você dar aulas de Cabala você sendo iniciante, você tem que aprender primeiro, né? É a lógica. Também o Magog cita muita coisa nessa live de 2 horas dele. Do Vic ter comprado cursos do Magog, do Deodébio, do Frater Goya. E ter desenhado dos conhecimentos dos mesmos. Eu não acho demérito comprar cursos, mas você tem que ter uma noção que você é iniciante, sabe? E você não botar o seu nariz em pé e dizer, eu já sou um mestre. É uma coisa complicada, porque vender cursos hoje em dia, você não sabe meio que pra quem você tá vendendo, sabe? Teria que ter um crivo maior. Aí isso se tornaria até um problema de conhecimento no meio esotérico, porque ficaria mais fechado. Eu não sei, gente. Não sei se teria um crivo maior ou alguma coisa parecida, se o círculo se fecharia mais. Não sei o que faria para melhorar essa questão das pessoas comprando cursos. Eu vi que também teria supostamente roubado o cartão do pai dele e vendido uma geladeira para pagar o aluguel. Eu não sei, esse lance da geladeira não é demérito pra ninguém. Todo mundo já passou por crises, todo mundo já passou por problemas. Eu não julgo o Vic em relação a isso. Sobre a questão do pai dele, ele ter supostamente roubado o cartão do pai dele, eu não sei direito, porque o Frater Magog, ele mostra, ele tem essa informação com veracidade. Só que a gente não sabe com profundidade realmente o que aconteceu. O Frater também chamou o Vic pra debater com ele e botou 50 mil na mesa. E eu acho que o Vic não vai. E foi isso, gente. Foi isso que aconteceu. Eu não gosto de ver tretas no meio ocultistas. Mas uma coisa que aconteceu e acontece, mas nunca tinha chegado nessa proporção, sabe? Nunca tinha chegado nesse nível de cresceu de uma maneira desproporcional. Sempre foi aquela picuinha, mas nunca desse nível. E ontem o Vic fez uma live no Instagram dele. E anteontem ele fez uma outra live em outro podcast. Eu ainda não assisti essa live do outro podcast. Nem sei se vou assistir, porque o pessoal tá dizendo que o Vic só falou mais do mesmo. E não sei se vale a pena minhas 2 horas. Mas se vocês quiserem, eu assisto e eu trago pra vocês aqui. Me parece que ele não mostrou nada de contundente, supostamente. Só ficou batendo na tecla do Carandiru, que Umbanda satânica e... Freud tem uma explicação pra isso. Mas é isso, gente. Eu não sei o que vai acontecer mais depois dessa treta. O Magog também fez outra live ontem de noite. Acho que foi depois da live do Vic, se eu não me engano. Eu ainda também não assisti essa live do Magog, mas eu sei que ele traz informações e que ele vai processar o Vic numa ação que vai ser
meio que... Não é que conjunta, mas ele vai ajudar outras pessoas a processarem o vídeo. Outras pessoas que supostamente levaram o golpe dele, né? E eu não sei se eu vou assistir as outras lives, se eu vou acompanhar essa treta, mas se vocês quiserem eu trago aqui pra vocês. E se vocês gostaram desse resumo, deixa o like, se inscrevam e até o próximo vídeo dessa treta gigante.